forte. Então, a Lara é que é a rainha da palavra, então vai ser ela, eu serei aqui mais a perguntadora, né? Eu vou perguntar mais, eu vou inquirir mais, eu quero saber mais dela, porque é quem tem mais dedicação de estudos nesse assunto, né? Então, Lara, se apresente, não é? Eu, eu que estou na sua casa. Vai dar certo. Boa noite. Como a Silvia já falou, me chamo Lara. Eu sou psicóloga. Atualmente, eu atuo na área da infância e da adolescência. Sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e intervenção ABA para autismo e deficiência intelectual, né? Então, pelas minhas especializações, já pode se presumir, né, o meu público-alvo. Atualmente, o meu foco de atendimento é em crianças e adolescentes que possuem algum transtorno do neurodesenvolvimento, como autismo, TDAH, altas habilidades também, que não é um diagnóstico, né, não é um transtorno do neurodesenvolvimento, mas também é uma demanda que eu atendo bastante na clínica. E aí, Lara, interessante que essa nossa conversa, e afinal essa live iria acontecer lá na página do Inter, mas de certa forma nós estamos todas interseccionadas, né? Estamos todas interligadas por essa instituição chamada Intese, que é o nosso Instituto de Pesquisas Independentes, que tem uma larga história aí voltada para as pesquisas na área da educação, com produções acadêmicas dentro, né, nesse espaço de publicação. E é, e é claro que nós nos preocupamos, né? E falando de educação, nós nos preocupamos com a qualidade do aprendizado, nos preocupamos com o desenvolvimento intelectual do estudante, esse nível, o processo. É preocupação nossa, não é? Nossa contribuição aí também social de poder tanto provocar, como também ajudar a apontar caminhos, né? Para melhorar e, é claro, conversando com essas pessoas. E você vai falar sobre um assunto, Lara, que, na verdade, eu vejo que há muitas palavras diferentes, não é? Na época, quando fazia pedagogia, cursava pedagogia, nós estudávamos muito sobre transtornos, dificuldades, ah, e vinha também aquela taxação, aluno problema, né? Geralmente, quando um aluno não aprendia, quando o aluno era inquieto, quando o aluno tinha dificuldade, era o aluno problema. E aos poucos os estudos vão avançando, e nós como educadores também vamos nos reposicionando frente ao assunto, vamos fazendo uma nova leitura e entendendo também o nosso papel como educador naquilo que a rigor não deveria ser um problema, mas que, ou seja, é uma exigência a mais do profissional para encontrar os caminhos, ou caminhos melhores para a aprendizagem, não é? Então, minha pergunta para ti é, essa palavra transtornos, essa palavra funções executivas, esse termo, ele é novo, né, Lara? De onde vem? Pronto. Na verdade, não tão novo assim, né? É só para a gente frisar novamente, né, o tema da nossa live: transtornos do neurodesenvolvimento, altas habilidades e funções executivas. Né? E já iniciando aqui falando um pouco sobre funções executivas. Na verdade, as funções executivas são um conjunto de habilidades cognitivas que todos nós temos, né? São processos que ocorrem no nosso cérebro, que são habilidades que vão sendo desenvolvidas ao longo da nossa vida, que interferem diretamente na aprendizagem, na forma como nós nos relacionamos com o mundo, com o outro. Então, acredito que, principalmente, né, para quem é educador, é um tema que todos precisam ter um conhecimento sobre, né, porque vai impactar diretamente na aprendizagem do aluno. E falando dessas funções executivas, né, desses processos cognitivos que todo mundo tem, e relacionando com os transtornos do neurodesenvolvimento, é importante também entender o funcionamento, né? Como é que essas funções elas se desenvolvem, como é que elas se desenvolvem em uma pessoa típica que não tem nenhum diagnóstico, como é que elas se desenvolvem em uma pessoa neurodivergente que tem autismo, que tem TDAH, ou até mesmo em indivíduos que possuem superdotação, né, altas habilidades, justamente para que a família, os educadores, todas as pessoas de modo geral que convivem com essa criança, elas possam estimular da forma adequada o desenvolvimento dessas habilidades e assim proporcionar que ela tenha
uma boa qualidade de vida, né? Tanto de modo de aprendizagem com relação às habilidades acadêmicas, como também nas suas relações interpessoais e com ela mesma também. Entendo. Ô, Lara, e onde é que como é que essas funções executivas são processadas? Como? Onde? Pronto. Quando nós falamos de funções executivas, é claro que o ser humano, né, ele é um quebra-cabeça. Tudo precisa estar equilibrado para que as coisas funcionem e se desenvolvam da melhor maneira possível. E para o desenvolvimento dessas funções executivas acontecerem, né, de forma típica, depende de várias regiões do nosso cérebro, mas principalmente da região do córtex pré-frontal, que é a parte do nosso cérebro que é responsável pela tomada de decisão, pelo controle de impulsos, pelo planejamento, pela nossa aprendizagem, né, de certa forma também, pela regulação emocional, que a gente pode olhar como coisas separadas, mas que na verdade tudo isso anda junto. Eu até separei uma imagem aqui, não sei se vai dar para ver direitinho da live, né? Na live, mas justamente dessa região do córtex pré-frontal. Aqui é a região do córtex pré-frontal, né, do nosso cérebro. Aqui é um cérebro de 5 anos de idade. Esse aqui é um cérebro de 12 anos, de 16 anos e de 20 anos. Essas regiões que estão aqui de azul, elas representam o amadurecimento, né, dessas habilidades. Então a gente pode perceber que elas não vêm prontas, que essas habilidades elas começam a se desenvolver ali, né, na primeira infância ainda, mas tipicamente esse amadurecimento, né, essa maior estabilidade dessas habilidades, elas se concluem ali por volta dos 20, 25 anos de idade. Isso em uma pessoa típica, né? Quando é alguém que tem algum tipo de transtorno do neurodesenvolvimento, pode tardar ainda um pouquinho mais o amadurecimento dessas habilidades. E é importante, né, os educadores entenderem disso, entenderem dessas funções, desse desenvolvimento no cérebro, até para a gente compreender os comportamentos, né, que são esperados ali em cada faixa etária, porque tem aquela mudança comportamental na criança, no adolescente, e ficar atento para que possa fornecer sempre o suporte necessário para que a aprendizagem ela ocorra de forma mais significativa. Então, Lara, isso quer dizer também que as pessoas não aprendem de forma igual, não se desenvolvem de forma igual, e no caso, conhecer essas funções executivas seria conhecer em cada um como é que isso se processa. Agora, como que o educador, existem mecanismos para o educador buscar informações para poder conhecer esse estudante? Como que normalmente vocês fazem, vocês da psicologia? Por meio de Pronto. questionários? Pronto. A gente sabe que nenhum ser humano é igual ao outro, né? Cada ser humano é único. Porém, é muito importante que os educadores eles conheçam, dominem um pouco de conhecimento acerca do desenvolvimento infantil e do desenvolvimento humano de forma geral. Por quê? Porque embora não exista uma receita, né? Embora as pessoas não aprendam exatamente de forma igual, mas existe um padrão que é esperado para cada faixa etária, né? Por exemplo, o que é esperado com relação à aprendizagem, com relação a habilidades emocionais para uma criança de 2 anos, para uma criança de 4 anos, de 5 anos, né? Tem uma frase que é muito conhecida, de que toda criança tem o seu tempo. Isso até certo ponto, né? Porque por mais que nós sejamos diferentes uns dos outros, mas existe sim um padrão que é esperado de acordo com cada faixa etária, inclusive do amadurecimento, né, dessas funções executivas. Eu trouxe até aqui alguns exemplos para que eu possa explicar de forma mais precisa, né, quais são essas funções executivas. E aqui eu pontuei 5 que são consideradas como principais, mas que terminam influenciando outras habilidades também do ser humano, né? A primeira delas é o controle inibitório. O que é esse controle inibitório? É justamente a nossa capacidade de controlar os nossos impulsos. Por exemplo, o controle inibitório de uma criança de 2 anos de idade é totalmente diferente do controle inibitório que é esperado que uma criança de 8 anos tenha,
que é esperado que uma adolescente, já ali na faixa dos 15, 16 anos, também apresente, né? O padrão é que essa habilidade ela vá se desenvolvendo gradualmente de acordo com cada faixa etária. Mas esse controle inibitório também é uma função executiva de extrema importância, porque ela vai impactar na aprendizagem, ela vai impactar nas relações. Um exemplo do que seria esse controle inibitório. Digamos que eu sou aluno, eu estou em casa e eu preciso estudar para uma prova de matemática que vai acontecer no dia seguinte. E à medida de que eu sento, de que eu estudo, meu celular está ali do lado e está sempre chegando alguma notificação, às vezes um jogo, algo que normalmente, né, para uma criança, para um adolescente é mais atrativo do que o estudo em si. Esse controle inibitório é o que vai justamente possibilitar que eu tenha disciplina, que eu consiga manter o foco, que eu consiga controlar os meus impulsos, a minha vontade de levantar, a minha dispersão e me manter concentrada em uma atividade por mais tempo. Então, esse controle inibitório, ele também é considerado uma função executiva de extrema importância, que tem um impacto significativo na aprendizagem. Nossa, interessante, Lara. E isso para adultos também, não é? Porque assim, nós Claro. vivemos num ambiente de tantos estímulos, não é? Você tem 999 estímulos para tirar você do foco, não é? Então, se não tiver esse controle, a pessoa se perde, não consegue cumprir seus objetivos, não consegue terminar suas atividades, não é? Para o adolescente, isso ainda é mais complicado. E eu até acho, Lara, que essa questão de. Porque a maior tentação, o maior estímulo visual, né, são esses aparelhos, né? O computador, as mídias sociais, o celular, que tem o tempo inteiro, né? Você está ali sendo bombardeado, recebendo informação, e você tem vários mecanismos de comunicação, você tem WhatsApp, você tem Telegram, você tem. E tudo isso para uma pessoa que não tem este controle inibitório bem ordenado, são fatores que vão só dificultar que ela estude. Inclusive, assim, como mãe mesmo, né? Como mãe, eu sempre adiei essa questão do celular. Isso tem a ver. Adiei essa questão do celular para os filhos. Por quê? Meu filho mesmo, por exemplo, ele veio ganhar o primeiro celular dele, um celular que prestava, né? Ele ganhou no dia que ele passou no Enem. Aí ele ganhou um celular. Mas até lá, ele não teve celular. E ele foi muito focado nos estudos, foi muito determinado, estudando bastante. Tanto é que, como ele não desenvolveu isso, Lara, ele não tem nenhum apego a celular, é desligado para celular, não se importa muito, entendeu? Porque Sim. não gerou aquele apego, aquele vício, aquela dependência. Então, hoje eu vejo que até adultos não conseguem terminar suas tarefas porque não conseguem se afastar um pouco desses estímulos visuais, dessas coisas. Eu sou muito disciplinada. Final de semana eu desligo tudo para terminar minhas coisas. Quando eu quero fazer minhas coisas, eu abro mão de tudo. Então, se a pessoa não tiver isso, esse controle inibitório, que você chama na psicologia, o estudante sofre muito, não é? Porque ele fica naquela tentação, porque Isso a vai. mídia é interessante, é muito mais visual, colorida, não é? Isso, eu Que um dei esse papel. exemplo, né, do celular, porque é justamente o que a gente mais vê na atualidade, né? O avanço das redes sociais, a inserção, às vezes, de forma extremamente precoce a esse mundo da tecnologia, né? Que às vezes mais atrapalha do que favorece um bom desenvolvimento dessas habilidades. E aí, como eu mostrei nessa imagem inicialmente, né, do córtex pré-frontal, desse amadurecimento das funções executivas, o nosso cérebro, ele não nasce pronto. E aí é justamente como você falou, em muitos momentos é difícil até para o adulto. Por quê? Porque nós precisamos diariamente treinar o nosso cérebro, estimular o nosso cérebro para que ele não só desenvolva essas habilidades de forma esperada, como também ele mantenha essas habilidades que foram adquiridas, né? E os educadores, a família, têm uma responsabilidade muito importante para o desenvolvimento dessas habilidades. Por quê? Porque o ambiente,
ele vai influenciar muitas coisas, né? Na forma como essas habilidades elas vão se desenvolvendo. Então, como você deu o seu exemplo, né, de tardar um pouco a dar para o seu filho o celular. Isso com certeza, né? Provavelmente não, com certeza ajudou para que ele fixasse essas habilidades de forma mais precisa, como por exemplo a disciplina, né, na hora dos estudos, amenizar as distrações aí com relação a essa parte da tecnologia. Uma outra função executiva que também é de extrema relevância na vida de qualquer pessoa, e aí eu já posso até começar a citar essa função executiva e já associar com as dificuldades que elas podem apresentar em alguns transtornos, por exemplo. Como, por exemplo, essa da flexibilidade cognitiva, que também é uma função extremamente importante na nossa vida e que a gente percebe isso até mesmo no nosso cotidiano. Porque essa flexibilidade cognitiva é justamente a nossa capacidade de adaptar o nosso pensamento e o nosso comportamento diante das situações que ocorrem, diante dos problemas que ocorrem no dia a dia, dos imprevistos. Um exemplo também aqui bem do cotidiano. Todos os dias eu vou para o meu trabalho pela mesma rota, né? Eu sigo a mesma rota para ir para o meu trabalho. Só que um determinado dia eu saí de casa seguindo a mesma rota e uma das vias estavam interditadas. Então, o que essa flexibilidade cognitiva ela me permite fazer? Encontrar uma nova rota, me ajustar e encontrar uma nova saída para que eu consiga atingir um objetivo. Quando a gente pensa nessa função executiva, por exemplo, que é essa flexibilidade cognitiva e associa com o autismo, é uma função que a gente vê que é bastante prejudicada em crianças, né, em pessoas que têm o transtorno do espectro autista. Por quê? Porque o cérebro, né, das pessoas que possuem esse transtorno, eles são muito literais. Então, existe essa dificuldade de lidar com os imprevistos, por exemplo, né? De mudar a rota, de se ajustar diante de situações do dia a dia que vão acontecendo. É por isso que é muito comum a gente ver crianças com autismo, né? Adultos também, que essas crianças crescem, ser muito apegadas à rotina, às vezes entrar em estado de desregulação emocional quando algo que ela não estava esperando acontece, ou quando algo que ela estava esperando que fosse acontecer não acontecesse. Então, essa função executiva, né, ela é bastante prejudicada, principalmente em crianças, né, em pessoas que possuem o transtorno do espectro autista. E é uma habilidade que todos nós possuímos, né, e que a gente vai aprimorando aí no decorrer da nossa vida. A gente sabe que conforme a gente vai crescendo, as demandas da escola, da sociedade, elas vão aumentando e isso vai requerendo de nós também uma maturidade maior para ir lidando com essas demandas, né? Então, essas funções executivas, elas impactam diretamente tanto nas habilidades acadêmicas, como nas habilidades interpessoais e emocionais também de todos os indivíduos. Outra habilidade também, outra função executiva que é de extrema importância, aí vai agora abranger mais aí para o lado de vocês, educadores, é a memória de trabalho. Ou seja, a nossa capacidade de armazenar informações, seja a curto, médio ou longo prazo, que é o que acontece, né? Que é o que se deseja que um aluno possua. O aluno, para ele ter uma boa aprendizagem, ele deve ter uma boa capacidade de armazenar informações, né? Seja a curto, médio ou a longo prazo. E é importante até destacar que a memória de curto prazo, ela é tão importante quanto a memória mais prolongada, né? De médio e longo prazo. Porque, por exemplo, o nosso cérebro, ele vai selecionando informações que são mais importantes e meio que decidindo o que é que ele precisa guardar por mais tempo, o que é que ele precisa guardar por menos tempo. Se eu faço na minha casa uma lista e vou no supermercado comprar o que está faltando, né? Então, eu preciso lembrar ali por um certo período o que é que eu preciso comprar. Depois eu não preciso me lembrar dessa lista para sempre. Mas tem outras informações que nós precisamos reter, né? Que nós precisamos
guardar por mais tempo, como, por exemplo, assuntos de português, né, de gramática. São informações que a gente armazena a longo prazo e a gente vai liberando, né, desempenhando essas informações aí no nosso dia a dia de acordo com que as demandas vão surgindo. Então, é muito importante o educador perceber, inclusive, como que está essa habilidade no aluno, né? Porque no TDAH, por exemplo, é muito comum essa memória de curto prazo falhar bastante, né? Às vezes eles lembram de coisas que aconteceram com 3 anos de idade, mas não lembram de algo que eles precisavam fazer naquele momento, né? E aí entra a procrastinação, entra a distração, a dispersão, e começa quando essa habilidade ela não vai se desenvolvendo da forma como se espera, ela começa a ter um impacto significativo na vida daquela pessoa, né? No ambiente acadêmico, porque ela vai ter uma dificuldade maior de aprendizado, como também no dia a dia dela. Então, é uma função executiva também importantíssima que os educadores precisam, né? Conhecer a respeito, até para eles identificarem quando um aluno estiver apresentando dificuldade e orientar a família, fazer os encaminhamentos corretos. Na minha prática profissional, eu percebo diretamente a importância dos educadores. Por quê? Porque a maioria das vezes são eles que percebem quando a criança ou o adolescente começa a apresentar essas dificuldades de forma mais significativa. Porque às vezes o pai está ali no dia a dia, né? Ele não consegue perceber de forma tão precisa essas dificuldades de memória, de aprendizado. E o educador está ali mais diretamente lidando com isso, né? Então ele pode perceber, ele pode sinalizar para a família e ele pode, né, orientar a família a procurar profissionais especializados que possam ajudar a criança e que possam ajudar também os educadores, né? Família, escola e os profissionais que vão atuar com essas crianças que possuem algum transtorno do desenvolvimento, eles precisam andar juntos, né, para que possam encontrar estratégias para fornecer o suporte necessário que aquela criança precisa para estimular essas habilidades de uma forma mais eficaz. Hein, Lara? Oi, pode falar, Silvia. E é importante também, né, o educador, ele precisa ser observador, porque, como você disse, o educador, o professor que está mais tempo com o aluno, principalmente em sala de aula viva, né, sala de aula real, você está no chão, nós chamamos de chão da escola. Chão da escola, você que ensina em casa, que consegue acompanhar bem o seu filho, você observar certos detalhes que se você apenas passar uma atividade e sair, você não terá a dimensão do problema, não é? Então, às vezes, por exemplo, você percebe o aluno repetindo certos erros que são, sabe aquela repetição que você entende que o aluno está clamando para que você ensine o método, não é? A maioria dos assuntos e todas as disciplinas, cada uma tem sua dinâmica, cada uma delas pede uma didática, cada uma delas pede uma sistematização, não é? A língua portuguesa tem um jeito diferente de estudar, a história tem um jeito diferente. E, e quando o professor, não é, ele consegue entender, sabe da didática, e percebe também a forma como o aluno está recebendo aquele conteúdo, ele consegue dirigir melhor. Por exemplo, saber que você vai ensinar matemática, você vai apresentar aquelas regras, e depois você vai passar uma atividade, e depois você vai corrigir a atividade. Depois, no dia seguinte, você vai fazer a mesma coisa. Essa atividade repetitiva é que faz o aluno lidar com o aprendizado, porque ele também vai fazer o mesmo que o professor faz. O professor sempre explica, o professor fala a regra, ele mostra o modelo, depois ele corrige e o aluno vai replicando isso. Na história, por exemplo, o professor fez a exposição, ele expôs a linha do tempo, por exemplo, de um fato histórico, e pediu o aluno para narrar oralmente, não é? E depois o aluno fala, essa troca é importante, isso tudo vai ajudando o aluno a aprender. Então, assim, cada disciplina pede um jeito diferente de trabalhar. Porque, às vezes, Lara, também, muita gente canaliza tudo para a dificuldade.
Ah, o aluno está aprendendo história porque está com dificuldade de aprendizagem. Chegar a ser quase um mantra, não é? Na verdade, não é que o aluno tem dificuldade de aprendizagem, na verdade é que não ensinaram esse aluno a aprender. E que aquela disciplina tem um jeito diferente. A disciplina de geografia, por exemplo, você pode lidar com mapas, você pode lidar com informações, você pode fazer seus cards de memorização, mas a matemática não dá para memorizar. Não, você vai memorizar a tabuada? É ótimo, tem que memorizar a tabuada mesmo. Mas nem tudo na matemática você vai memorizar. Porque são milhões e milhões e trocentas regras, não é? Mas você vai lidar com cada problema de um jeito diferente, sabendo qual é a sua forma de se resolver, não é? Na língua portuguesa. Então, na verdade, corre-se o risco de ficar canalizando para a dificuldade, essa ausência de um método, de um processo, entendeu? Que é a função executiva que o aluno vai desenvolver. O que é a Isso. função executiva? É estabelecer procedimento para resolver, não é não? Para equacionar Exatamente. os problemas. Isso, inclusive esse exemplo que tu trouxe, né? De às vezes o professor está atento a erros que são repetidos diversas vezes, né? Um aluno que muitas vezes está sempre errando nas mesmas coisas. Isso também é uma função executiva, que é justamente o que nós chamamos de monitoramento. O que que seria esse monitoramento? É a capacidade de analisar os próprios comportamentos e às vezes os pensamentos também e ajustar de uma forma mais simples, né? É aprender com os erros. Eu tento um método e ele não dá certo, né? Quando essas funções executivas elas estão se desenvolvendo de uma forma saudável, digamos assim, da forma como é esperado, não faz sentido eu ficar insistindo no mesmo método que eu já sei que deu errado, né? É a aprendizagem por consequência. Então, essa habilidade de monitoramento, ela vai permitir justamente avaliar comportamentos, ações, pensamentos que não deram certo e ajustando isso, né, conforme as consequências que o meio também vai oferecendo. Que é, por exemplo, também em crianças que têm autismo, é muito comum a gente perceber essa característica, né, que deixa muito acentuada essa dificuldade de monitoramento. São crianças, normalmente, né, a pessoas muito metódicas. Elas formulam uma forma de fazer alguma coisa, e aí entra também a flexibilidade cognitiva. E por mais que dê errado, elas têm dificuldade de mudar a rota, né? Elas tentam sempre no mesmo método, né? Não, tem uma dificuldade maior de aprender com os erros. Vai sempre seguindo aquela mesma linha, de acordo com alguma regra, alguma observação, algum padrão, né, que eles criaram ali na mente deles, eles vão sempre tentando seguir daquela mesma forma. E para finalizar, né, uma outra função executiva que também impacta diretamente na aprendizagem é a função de planejamento e organização. O que que é isso? Tudo que a gente vai fazer na nossa vida, até mesmo uma atividade, né, uma aula, é como se a gente conseguisse antecipar, né, coisas do futuro e organizar meio que um passo a passo ali na nossa cabeça, na nossa mente. Por exemplo, se eu vou fazer uma atividade de casa, eu sei que primeiro eu vou ter que pegar a minha mochila, depois eu vou procurar um lugar adequado para eu sentar, eu vou organizar o meu material, eu vou ler às vezes algum texto que eu preciso para aprender alguma coisa para responder aquelas questões. E essa capacidade, né, de planejamento, essa habilidade de planejar, ela também é essencial para que a gente possa executar tudo na nossa vida, né? E também é algo bastante prejudicado, que a gente percebe em crianças que têm TDAH e autismo, por exemplo. Às vezes a dificuldade de começar e terminar, né? Às vezes eles começam, mas se dispersam e param, ou não tem aquela tolerância de engajamento, né, de permanecer ali para iniciar e concluir uma atividade. Então, também a gente percebe que é um desafio muito grande, né, para pessoas que possuem algum transtorno do neurodesenvolvimento. E, Lara, outra questão interessante também, até chegando nesse ponto das altas habilidades, é que muitas vezes eu tive alunos assim, eu sempre fui uma professora muito observadora, né? Ficava sempre colada nos meus alunos.
E muitas vezes eu via meus alunos, eu via alguns, né? Eu tinha alunos que tinham mania de apagar tudo, apagava, fazia, apagava, fazia, apagava, o tempo inteiro. E outros alunos também que, enquanto eu estava explicando a aula, ele estava desenhando, enchendo o caderno de desenho, desenho, desenho. E eu fui uma aluna assim. Eu sempre fui uma aluna, eu sempre fui hiperativa, né? Sou muito dinâmica. Então eu não suportava ficar assistindo uma aula assim, aquela aula parada. Então eu ficava desenhando a minha casinha no alto da serra. Meu caderno era todo rabiscado daquela casinha na montanha. Então, mas ninguém percebeu. Nenhum professor percebeu que ali eu estava representando uma agonia de que aquela aula não estava boa, não estava conseguindo aprender, não estava interessante, né? Então, às vezes, o professor que está em sala de aula, viva, assim, real, chão, precisa estar olhando esses meninos, né? Porque eles estão o tempo inteiro expressando, eles estão o tempo inteiro gritando por algo que é uma agonia interior deles, não é? E está chamando você também para rever, para tomar uma atitude, para reposicionar sua aula. Não é para virar palhaço, porque assim, também tem essa mania de achar que o professor tem que ser o palhaço que pega o pompom e fica dando uma aula de matemática pulando, uma aula de história, sei lá, imitando, né, o faraó. Não é Entretenimento. isso. Isso daí já é pataquada. O que eu tô falando é de que a aula precisa ser viva, né? Precisa ser conversada, dialogada, mexe com o menino, incomoda, chama, ativa, não é? Porque, porque também, Lara, se isso não acontecer, você gera ali um aluno desmotivado, desinteressado, não é? Então, assim, quando a gente fala de aprendizagem ativa, e já tem até moda, todo mundo fala escola ativa, não sei o que ativa, mas na verdade não tem nada ativo, é só mesmo um mantra, né? Só um jeito de falar. Na verdade, é uma escola morta, é uma aula morta e ninguém vai aprender nada. Então, o ideal realmente é estar sempre acompanhando isso, que é o olhar do aluno. O aluno, ele comunica com os olhos onde ele está, né? Se ele está mesmo com você ou se ele está em Marte, né? Então, e chegando nas altas habilidades, né, Lara? Porque também é nesse conviver aí, é nessa visualização que o professor identifica o aluno que tem alta potencialidade e que ele está ali naquela aula morta e que não vai produzir, não vai, né, não vai Pronto. desenvolver, não é? Pronto. Falando dessas pessoas, né, que possuem altas habilidades, é até importante fazer essa diferenciação, né, do impacto que as funções executivas têm em pessoas que têm transtorno do neurodesenvolvimento, como autismo e TDAH, e do impacto que elas também têm em pessoas que têm altas habilidades. Por quê? Porque em pessoas com transtorno do neurodesenvolvimento, eles vão ter uma dificuldade maior de desenvolver essas habilidades. É como se elas se desenvolvessem de forma mais lenta, num processo mais demorado. Esse amadurecimento, ele ocorre com um custo bem maior e ele vai precisar de um suporte de estímulos maiores do meio para que ele desenvolva essas habilidades. Quando a gente fala de alunos com altas habilidades, né, de pessoas com altas habilidades, primeiro é importante até tirar um mito aqui sobre isso, né? Altas habilidades não é um diagnóstico e não é algo tão raro como muitas pessoas acreditam que seja. Existem muitas pessoas, né, espalhadas aí que possuem altas habilidades e elas muitas vezes não são identificadas. Por quê? Porque é difícil identificar uma pessoa com altas habilidades. Normalmente se cria um mito, uma ideia de que pessoas com altas habilidades são aquelas pessoas que são boas em tudo, o que não é verdade. E é muito importante que o professor esteja atento a isso, justamente para ele conseguir identificar as potencialidades daquele aluno. Às vezes é um aluno que é muito bom em matemática, mas que nas outras disciplinas ele não consegue se engajar tanto, ele não consegue já ter um bom desempenho, né? Então, o professor ele precisa identificar a área de interesse, né? Onde é que está a superdotação naquela criança para que ele possa justamente fornecer um estímulo a mais. Porque o que é que normalmente acontece com pessoas com altas habilidades? Essas funções executivas, elas acontecem, né? Elas são processadas de forma muito mais acelerada. E isso
deixa com que essas crianças, principalmente, elas sofram muito mais, elas fiquem muito mais vulneráveis a sofrer com o perfeccionismo, né? Tu trouxe aí o exemplo do apaga-apaga, né? A autocobrança excessiva, tudo para uma pessoa que tem altas habilidades é mais intenso. O desgosto de um erro é mais intenso, né? A satisfação de algo ali que é do seu interesse também é mais intenso. Então, é tudo além do que se espera para a faixa etária dela. E isso às vezes traz prejuízos. Traz prejuízos em sala de aula, porque digamos que uma criança que tem altas habilidades na área de exatas. E aí ela tá ali numa aula para crianças da idade dela, mas aquele assunto já não é mais tão estimulante para ela, porque ela tá na frente, ela tá além, então ela precisa de um estímulo a mais para que ela consiga se manter engajada, né, naquilo ali que é de interesse dela de fato, né? Ela tem uma capacidade além do que se espera para a sua faixa etária. E olhando também por outros aspectos, né, da vida desse indivíduo com altas habilidades. Falando da infância, por exemplo, são crianças que normalmente têm dificuldades na socialização. Por quê? Porque ela acha os assuntos das pessoas da idade dela bobos, toscos, não despertam interesse em interagir, né? Então, são crianças que ficam muito mais vulneráveis a serem excluídas, a ter dificuldade de formar relação, até mesmo a sofrer bullying, né? Porque as outras crianças tendem a achar ela chata, né? Que assunto é esse que ninguém tá entendendo, né? Quer saber mais do que os outros, porque tem aquela coisa de ficar corrigindo, de querer ensinar sempre. Então, essas funções executivas, elas também têm um impacto muito significativo na vida de quem tem altas habilidades também, né? Deixa muito mais propenso a sofrer com autocobrança, perfeccionismo, consequentemente desenvolver transtornos de ansiedade, transtornos depressivos. Então, normalmente as pessoas olham, né, como ter altas habilidades fosse um troféu, mas é algo que traz os seus desafios também, né? E essa criança ela também vai precisar de um suporte aí significativo da família, dos educadores, de todas as pessoas que lidam com ela. Exato, Lara, e você falando isso, eu lembrei da minha infância, sabe? Na minha infância eu sofri muito. Eu me lembro que eu tinha 9 anos de idade, e aí a professora falou pro meu pai que eu não precisava fazer o que naquela época era a quarta série, né? Não, ela não precisa fazer a quarta série, não, ela vai direto para a quinta série. É, aí eu pulei da terceira série para a quinta série. E eu fiquei assim, para mim foi interessante, né? Eu falava, nossa, porque eu realmente estudava muito, mas eu ficava olhando aqueles meninos grandões, eles vão pisar em mim, eu pequenininha, né? Pequenininha, que eu sou pequenininha mesmo, e todo mundo grandão, eu achava que eles iam pisar em mim, assim, e eu fiquei preocupada, mas fui, né, para a quinta série. Eu me saí muito bem como aluna, sempre fui uma aluna estudiosa, mas eu sofri tanto bullying, que eu acho que não houve um dia sequer que eu tive paz dentro da escola. Todo tipo de nome eu recebi dentro da escola. Tudo. Não vou nem dizer o nome porque é quilométrica a lista. Sofri muito bullying. Então, um aluno que estuda muito, eu quis, foi ir para o quinto ano, a quinta série na época, foi um desafio para mim, porque se eu passei a me esforçar ainda mais, porque eu falava, eu vou ficar meio daqueles grandões lá, eu tenho que ser ainda melhor. Só que aí, Lara, eu me senti muitas vezes sozinha e assustada, entendeu? Na verdade, eu tive muito medo da escola, muito medo. Porque era todo mundo grandão, e ali, e aquele sistema de opressão que eu vivi, entendeu? Dos alunos, eu não podia responder uma pergunta que logo já alguém já dizia, glória a Deus. O professor fazia uma pergunta e eu respondia e o outro dizia, aleluia, irmão. E eu passei todos os dias assim, vivendo uma situação de hostilidade dentro da sala de aula, entende? E ninguém me socorria. Eu achei interessante que nenhum professor apareceu para dizer assim: olha, pessoal, para com isso não pode, isso é desrespeito. Não, todo mundo caía na risada, então era uma grande folia, sabe? E, então, assim, quer dizer que
que o aluno que estuda muito, ele sofre. E o meu filho, uma vez meu filho chegou para mim e falou: mãe, eu não quero mais ser nerd. Eu falei: eu nem sabia que você era nerd, meu filho. Eu falei: de onde foi que você tirou essa ideia de que você é nerd? Porque ele estudava muito, respondia as perguntas na sala de aula, e aí chamavam ele de nerd na sala de aula e já estavam fazendo bullying com ele, né? Então veja que situação difícil que muitas vezes o aluno que estuda muito, às vezes, também que tem dificuldade sofre, né? Porque quantas vezes na sala de aula eu vi alunos meus chamarem o outro colega de burro, que é uma falta de educação gigante. A gente vê na sala de aula, os meninos não têm modos, né? Às vezes não tem forma de tratar o outro. Se um colega pergunta uma coisa que para ele é simples, mas para o outro está querendo só tirar dúvida, e o aluno vai achicalha, né? Oh, mas é burro, mas é tonto, mas é tolo, presta atenção, mané, né? Essas coisas todas acontecem dentro desse ambiente, um ambiente às vezes hostil, e você, para sobreviver, precisa pedir a misericórdia, né? Mas como o educador pode intervir, pode agir, pode para atenuar esses problemas, né, e não levar esse aluno que tem altas habilidades, ou às vezes o que é TA, o que tem um espectro, né, a não sofrer ainda mais com esses problemas todos. Sim, é de extrema importância, né? O papel do educador, não só para a aprendizagem, mas também para diversas outras habilidades, como, por exemplo, o suporte emocional, né? Muitas vezes alunos que têm dificuldade têm a autoestima baixa, então isso também vai impactar no rendimento dele na escola, né? Nas habilidades acadêmicas. Então, o professor, ele precisa estar atento a todo o conjunto, né? Que envolve as habilidades acadêmicas e que podem estar ali impactando diretamente no desenvolvimento, né, daquele aluno ali no âmbito escolar também. Ô, Lara, uma E aí, pergunta. pode Você, perguntar, sim. uma pergunta. Você acha que esses transtornos, a maioria deles nasce, a maioria deles surge no ambiente, ou você acha que eles têm também sua carga genética? Pronto. Quando a gente fala de transtornos do neurodesenvolvimento, como autismo, TDAH, existe sim uma prevalência muito grande genética. Essa genética não necessariamente ela vai ser do pai ou vai ser herdada da mãe, mas pode ser ali também uma combinação genética, né, que acontece ali na hora da formação ou também do ambiente uterino, né? Crianças prematuras, por exemplo, elas também podem ter uma maior probabilidade de nascerem com transtorno do neurodesenvolvimento. É inato, né? Ninguém fica com TDAH porque assistiu televisão demais, mas a televisão demais ela pode ali deixar aquele indivíduo com características similares, né, a quem possui TDAH. Ninguém fica com autismo ou pega autismo depois que nasce, né? As pessoas que possuem esse transtorno, elas nascem com ele. E a gente fala em tratamento pensando na qualidade de vida dessas crianças, né, desses indivíduos, mas não existe também uma cura. Mas não é um rótulo também de que eles não vão se desenvolver, de que eles não vão ter autonomia na vida, eles só precisam do suporte correto, né? E já até para falar um pouco também desse papel da família e dos educadores, também é identificar, né, essas crianças que possuem transtorno do neurodesenvolvimento, porque por muito tempo se tinha aquele estigma de que pessoas com autismo não estariam na escola, né? Era aquele comprometimento em alto grau que não conseguiam falar, que tinham dificuldade de desenvolvimento motor, e existe sim, mas quando a gente fala de autismo, a gente fala de um espectro, né? Então, todas essas crianças, elas têm o direito de estar na escola. Elas têm o direito de ter um educador que entenda, né, que entenda do transtorno e que entenda a melhor forma de estimular aquela criança. Mas é imprescindível que a família também, até para dar suporte para esses educadores, que elas façam, né, a sua parte, de estarem atentos ao desenvolvimento dessa criança, de perceberem, às vezes, características, né, que possam aí não estar dentro do padrão que é esperado para a faixa etária daquela criança, de procurar o médico quando necessário, de
de fornecer também o suporte terapêutico com psicólogo, com fono, com TO, terapeuta ocupacional, quando também for necessário. Porque todos, né, caminhando juntos, é que vão poder proporcionar para essa criança uma melhor qualidade de vida, um melhor desenvolvimento ali, claro, também sempre respeitando as suas limitações, né? Mas o professor tendo esse conhecimento, ele pode fazer de fato a diferença na vida de uma criança que tem algum transtorno do neurodesenvolvimento, né? Porque ele pode identificar, ele pode alertar a família, ele pode encaminhar para um pediatra ou para um neuropediatra, para que aquela criança possa ter acesso ao suporte que ela precisa para se desenvolver. Ei, Lara, eu trabalhei em classe de AE e eu trabalhei com DMs e também eu trabalhei com alunos com diversas disfunções. E uma questão interessante também é essa questão de comemorar as pequenas vitórias, não é? As pequenas conquistas do Importantíssimo. aluno, pequenas coisas que ele faz e que são representativas, que são significativas, são porque os potenciais, eles devem ser de acordo com cada um, não é, Lara? Você não pode achar, não é? São todos diferentes, então o que é representativo para um pode não ser para outro, mas aquilo é tão significativo. O dia que ele conseguiu entender que um mais um é dois, para mim foi muito interessante ver, né? O dia que eu consegui mostrar para o meu alunozinho lá da uma escola pública, e para ele foi muito legal, porque daí ele passou a juntar um monte de coisinha, um mais um, dois. Aí ele juntou dados, dois dadinhos, um mais um, dois, e saiu juntando várias coisas. E ele entendeu aquela noção. Então, só para você ter ideia de que as conquistas não são iguais para todos, né? E ter essa, esse valor também que o educador, comemoração, né? Para ajudar o aluno a desenvolver ainda mais. Inclusive, uma coisa que o educador vai contribuir significativamente na vida de uma criança que tem transtorno do neurodesenvolvimento é quando ele entende que aquela criança muitas vezes vai precisar de adaptações, vai precisar de uma diminuição de demanda, que ela não vai conseguir apresentar naquele momento o rendimento que se espera obter, né, naquela turma, naquela fase que ele está. Então, o educador ele precisa conhecer, né, compreender e também possibilitar estratégias de adaptação para aquela criança, de ensino de formas diferentes, por exemplo, entender uma coisa bem simples, né, mas que faz tanta diferença na vida de uma criança que tem TEA, por exemplo, que crianças com TEA elas aprendem melhor com o concreto. Então, de utilizar recursos mais concretos, né, ao invés de só aquela aula expositiva ali matemática, por exemplo, para facilitar, né, para possibilitar estratégias que de fato facilitem a aprendizagem daquela criança. Então, Lara, então tem uma questão muito importante. Não é, não pode ser igual para todo mundo, não é? E o Quando a bom, gente fala de crianças que têm transtorno do neurodesenvolvimento, é claro que tem características, né, que vão auxiliar no diagnóstico daquela criança. Hoje em dia muito se fala, mas todo mundo tem um pouco de TDAH, todo mundo tem um pouco de autismo, né? Mas para que um diagnóstico ele seja fechado, ele seja consolidado, aquele indivíduo ele vai precisar apresentar ali algumas características que estão dentro de um critério para que aquele diagnóstico seja fechado. Ou seja, aquelas características, elas têm sim um impacto significativo na vida daquele indivíduo. Mas não é porque duas crianças têm TEA que a estratégia, o método que eu vou utilizar para um é o método que eu vou utilizar para o outro, né? É preciso conhecer as individualidades, as potencialidades, as dificuldades de cada um. É por isso que hoje em dia nas escolas nós temos o PEI, é um plano de ensino individualizado, né? Tem aqui os conteúdos que vão ser trabalhados, mas eu vou pensar eles de forma individualizada. Como que eu vou ensinar para essa criança, né? Dentro das limitações dela, dentro das dificuldades que ela me apresenta. exato. Olá, e sobre testes, eu queria perguntar para você sobre testes para essa identificação, por exemplo. No caso das altas habilidades, como aplicar esses testes? Eles são realmente efetivos? Pronto. Essa avaliação, né, para identificar, porque não existe altas habilidades em nenhum manual de transtorno psicológico, né? Mas é sim necessário que seja feita uma avaliação
psicológica ou neuropsicológica. E nessa avaliação vão ser aplicados ali alguns testes, principalmente, né, para avaliar o que a gente chama de QI, né? As habilidades cognitivas, a inteligência ali daquele indivíduo, porque isso vai facilitar até mesmo para a gente conseguir orientar a escola onde é que estão as potencialidades daquele indivíduo. Porque, como eu já falei, né, não é porque tem altas habilidades que ele vai ser bom em tudo. E é por acreditar nesse erro, nesse mito, que muitas crianças com altas habilidades elas sofrem, né? Por pressão, porque acham que porque elas são muito inteligentes, elas vão dar conta de tudo e às vezes é exigido mais do que elas podem oferecer. E além desses testes de inteligência, também são aplicados testes emocionais, porque pessoas com altas habilidades, tudo é mais intenso, né? A frustração é mais intensa, a capacidade de se autorregular também é às vezes prejudicada por conta dessa intensidade, né? Então, todos esses aspectos eles são avaliados para que essa equipe profissional possa até mesmo orientar melhor os educadores a como agir com aquela criança, onde que eles podem oferecer um estímulo a mais, onde que pode ser oferecido um suporte a mais para aquela criança, porque não é porque ele tem altas habilidades que ele vai permanecer com essas altas habilidades para sempre, né? Por exemplo, a criança ela tem um interesse ali muito grande na área da música, né? Mas se ela não for estimulada pelo meio que ela está inserida, essas habilidades, né, esse interesse, digamos que ele vai ficando sucumbido aos poucos. Então é muito importante a família, os educadores terem uma avaliação do funcionamento cognitivo dessa criança, do funcionamento comportamental dessa criança, que é né, descoberta através desses testes que são aplicados na avaliação, para que eles tenham também um melhor direcionamento de como que eles vão lidar, né? De como que eles vão estimular essa criança. Verdade. E esses testes, eles são feitos presencialmente, Lara? A maioria, sim. A maioria são feitos de forma presencial, porque quando a gente fala em teste psicológico, você precisa ter um controle rigoroso do ambiente, de como que aquele teste está sendo aplicado, de como que aquela criança está naquele dia, se ela está cansada, se ela está sonolenta. Tem alguns testes que têm partes mais complexas, que exigem mais materiais, que só podem ser manuseados ali de forma presencial, né? Então, não que não possa, mas pelo menos os testes que eu costumo utilizar nessa avaliação, eles são aplicados de forma presencial, principalmente a depender da idade, né? Lara, sim, entendi. Você acha que as pessoas estão buscando mais isso? Porque você sabe que nós estamos numa época de tecnologias, os meninos estão se desenvolvendo melhor nessas áreas, tecnológicas, e às vezes só porque o menino desenvolve bem nessas áreas, o pai acha que é superdotado, que tem. Você acha que está havendo também um exagero nessa questão de testes de QI, quando na verdade são habilidades que todo mundo pode desenvolver, não é? Quanto mais você é exposto a determinados estímulos, mais você vai se desenvolver, né, com relação a eles. Então, hoje em dia, desde cedo, as crianças já são expostas a muita tecnologia, né? Então, isso aí não é um critério para afirmar que aquele indivíduo ali ele possui altas habilidades. Eu costumo falar que essa identificação de altas habilidades, ela não é uma identificação fácil. É preciso ser feita uma avaliação rigorosa do funcionamento cognitivo, emocional, social daquele indivíduo, para que se chegue a uma conclusão precisa. E eu acho que o que às vezes acaba fortalecendo, né, esse número de afirmações de que há pessoas com altas habilidades é porque muitas pessoas enxergam isso como um troféu, né? Tenho altas habilidades, então é como se aquilo ali representasse um troféu muito grande, né? Quando na verdade não é assim. Altas habilidades, ela vem sim acompanhada de muitas potencialidades, mas ela também tem uma carga muito pesada para quem tem, em aspectos emocionais, em aspectos psicológicos, comportamentais, sociais. Então, é um indivíduo que, se ele tem altas habilidades, ele vai precisar também de um suporte para que ele se desenvolva, né? Ô, Lara, então, assim, para concluir, o que que você recomendaria, por exemplo?
para os pais e como que eles podem, o que que eles podem fazer para melhorar ainda mais essas capacidades dos meninos, o desenvolvimento dessas funções executivas, dos filhos, dos Pronto. alunos. Falando de forma típica, né? Para pais que possuem crianças típicas, sem diagnóstico, sem altas habilidades. É importante entender que o nosso cérebro ele não nasce pronto, ele vai sendo treinado ao longo da nossa vida. Então, a melhor forma de estimular essas funções executivas é possibilitar para as crianças, para os adolescentes, que eles de fato desempenhem, né, essas funções, que eles errem, que eles aprendam com os próprios erros. Porque muitas vezes, né, alguns pais super protegem ou fazem muitas coisas pelos filhos. É preciso estimular em todo o tempo a autonomia dessas crianças para que elas aprendam a resolver conflitos, para que elas aprendam a ter tomada de decisão, para que elas possam aprender a ter um melhor planejamento, uma melhor organização. E isso é feito em coisas simples do dia a dia. Por exemplo, uma criança que tem o hábito de ela mesma dobrar a roupa dela, de ela mesma organizar a mochila dela, de ela ajudar em alguma tarefa de casa. Então, essa criança, ela precisa ser inserida em um ambiente que vai possibilitar para ela oportunidades de ela executar essas funções, né? Por mais que quando ela está pequenininha ali não vai ser 100%, né? Ela vai errar, muitas vezes ela não vai fazer bem feito, mas ela precisa ir treinando essas habilidades. E em pais, né, que às vezes ainda não sabem ou que já sabem que o filho tem algum diagnóstico, é estar atento, é estudar sobre, e em busca do suporte que essa criança precisa para que ela desenvolva, seja de um psicólogo, seja de um fonoaudiólogo, de um terapeuta ocupacional, dos educadores, né? Estar sempre alinhado com os professores também, buscando sempre as melhores estratégias para fornecer o suporte ali que aquela criança precisa, sempre respeitando também as limitações dela, né? Ô, Lara, que conversa boa, viu? Muito bom. Depois vamos conversar mais. Espero que logo nós consigamos aí suficiente, né, porque a página do Interessa nova para que eu possa fazer as lives lá, porque nós vamos falar mais sobre esses assuntos. Eu quero falar sobre esses problemas, porque são os problemas comuns, não é? E muito obrigada a você, viu, Lara, pela Eu que disposição, agradeço pelo a filha do convite. pai que permaneceu conosco aí desde o início. Sim, filha amada. Que Deus abençoe. Isso, filha amada do pai. Que Deus abençoe. Obrigada por tudo, viu, Lara? Deus abençoe, então. Até breve. Eu que agradeço, que Deus continue abençoando aí os seus projetos, que possa alcançar muitas vidas, né, e transformar muitas vidas também. Amém, amém. Compartilha essa live com o Intese, não sei se dá, ou e Eu com o vou Português tentar Claro. agora deixar salvo e compartilhar lá, tá bom? Isso, vai estar bom. Grande abraço, boa noite. Boa noite.